Eu segurei o microfone com a mão firme, enquanto a mulher que deveria ser a minha esposa soluçava nos braços do ex-namorado no meio do corredor nupcial. 180 convidados olhavam para mim em choque, esperando um grito, uma briga, qualquer coisa. Mas eu não fiz uma cena. Eu fiz um anúncio que custou 35.000 € à família dela e salvou o resto da minha vida. Naquele momento, eu não sabia que cancelar o casamento seria a parte fácil, a verdadeira guerra estava apenas a começar. Estou a escrever isto da varanda de uma suíte de luxo no Algarve, com vista para o Oceano Atlântico, segurando um copo de vinho verde que custa mais do que a minha roupa inteira. Deveria haver 2 pessoas nesta varanda. Deveria ser a minha lua de mel. Mas estou aqui sozinho, e sinceramente, nunca me senti tão leve, apesar de o meu telemóvel estar a vibrar incessantemente em cima da mesa de vidro com centenas de mensagens de ódio, confusão e desespero. Deixe-me explicar como passei de noivo apaixonado a vilão nacional em menos de 48 horas. Há 3 dias, eu estava em Sintra, num daqueles palácios históricos que custam uma fortuna para alugar, pronto para me casar com a Sofia. Estávamos juntos há 4 anos. Planeamos cada detalhe, desde os arranjos de peônias até a lista de vinhos do Douro. Eu estava nervoso, claro, mas aquele nervosismo bom, de quem sabe que está a fazer a coisa certa. O meu padrinho e eu estávamos no altar, o sol batia nas janelas góticas de forma perfeita, e a música do quarteto de cordas começou a tocar. Tudo parecia um filme até o momento em que as portas se abriram. A Sofia apareceu, deslumbrante, mas algo estava errado. O olhar dela não estava em mim. Ela estava a olhar para um ponto fixo perto da entrada lateral do jardim. Foi aí que eu o vi. O Ricardo. O ex-namorado tóxico com quem ela tinha namorado durante 6 anos, aquele que ela jurou ter bloqueado de todas as redes sociais e da vida dela. Ele estava lá, encostado a uma coluna de pedra, vestido de calças de ganga e uma t-shirt desbotada, como se tivesse acabado de sair de um café qualquer. A minha primeira reação foi pensar que era um problema de segurança, que ele tinha invadido o local. Eu estava prestes a fazer um sinal discreto ao chefe de segurança para o remover quando o impensável aconteceu. A música cerimonial atingiu o seu clímax, e em vez de caminhar em direção a mim, a Sofia parou. Ela olhou para mim, depois para ele. E então, num movimento que parecia câmara lenta, ela largou o buquê de flores caras no chão de pedra e começou a correr. Ela não estava a correr na minha direção. Ela estava a correr na direção dele. Com o vestido de noiva pesado, tropeçando nos saltos altos, ela atravessou o relvado e atirou-se para os braços do Ricardo com uma força que quase os derrubou aos dois. O som do impacto dos corpos foi audível. Um silêncio mortal caiu sobre os 180 convidados. A mãe dela levou as mãos à boca, pálida como um fantasma. Eles ficaram ali abraçados durante 10 longos segundos. Ela enterrou o rosto no pescoço dele, chorando, enquanto ele a envolvia com os braços, como se fossem os únicos sobreviventes de um naufrágio. Eu fiquei no altar, sozinho, com as mãos nos bolsos, sentindo uma clareza fria e absoluta a invadir o meu cérebro. Não havia confusão. Não havia dúvida. Naquele momento, com aquela escolha pública, o meu relacionamento de 4 anos morreu instantaneamente. Quando ela finalmente se afastou dele, tinha um sorriso no rosto, um sorriso genuíno e radiante que eu não via há meses. Ela tocou no rosto dele com uma intimidade que me revirou o estômago. O padre olhou para mim, completamente perdido. Foi aí que eu tomei a decisão. Caminhei calmamente até ao microfone. O sistema de som fez um pequeno ruído e todos se viraram para mim, provavelmente esperando que eu anunciasse um atraso ou pedisse desculpa pelo comportamento dela. A minha voz saiu surpreendentemente estável. Anunciei a todos que haveria uma ligeira mudança de planos. Disse que não haveria casamento naquele dia. O som de suspiros coletivos preencheu o jardim. Continuei, informando que, como a recepção já estava paga, eles deveriam dirigir-se ao salão de banquetes e aproveitar a comida e a bebida por minha conta. Considerem isto uma festa, eu disse, antes de pousar o microfone com cuidado. A Sofia finalmente olhou para mim, a 10 metros de distância, com o rímel borrado e uma expressão de choque total, como se não acreditasse que eu tinha ousado falar. Ela gritou o meu nome,
perguntando o que eu estava a fazer. Respondi, alto o suficiente para que apenas as primeiras filas ouvissem, que estava a fazer o que ela deveria ter feito semanas atrás, acabar com aquilo. Sem esperar por uma resposta, desci os degraus do altar, agarrei o meu padrinho pelo braço e disse que tínhamos de sair dali naquele segundo. Caminhamos pelo corredor central em direção à saída oposta, enquanto a mãe dela começava a gritar algo sobre humilhação e deveres familiares. Não olhei para trás. Entramos no meu carro e eu conduzi diretamente para casa, arranquei o fato, fiz uma mala rápida e fui para o aeroporto de Lisboa. Durante o trajeto, liguei para o hotel no Algarve. Expliquei que a reserva de lua de mel precisava de ser alterada para um hóspede individual. Eles foram compreensivos, o que me fez pensar que eu não era o primeiro noivo a passar por isto. O meu telemóvel começou a explodir com chamadas e notificações. Eram ela, a mãe, o pai, as amigas. Silenciei tudo. Quando cheguei ao hotel e finalmente olhei para o ecrã, tinha mais de 200 chamadas perdidas. Mas a mensagem que me chamou a atenção não foi dela. Foi de um amigo em comum que ainda estava na festa. Ele enviou-me uma foto tirada minutos depois de eu sair. Na imagem, a Sofia ainda estava de vestido de noiva, sentada num banco de jardim, e o Ricardo estava ajoelhado à frente dela, a segurar-lhe as mãos. Parecia um casal apaixonado. Aquela foto foi a confirmação final de que eu tinha esquivado de uma bala de canhão. No entanto, o verdadeiro golpe veio 5 minutos depois, quando recebi uma notificação da minha aplicação bancária. Alguém estava a tentar transferir 5.000 euros da nossa conta poupança conjunta. Ela não perdeu tempo. Felizmente, eu já tinha congelado a conta na viagem de carro. A guerra tinha começado. O regresso a Lisboa foi como aterrar num planeta diferente, onde a atmosfera era tóxica e a gravidade pesava o dobro. Durante a semana em que estive no Algarve, ignorei o mundo, mas a realidade estava à minha espera na segunda circular. O meu telemóvel continuava a ser bombardeado, mas agora o tom tinha mudado. As súplicas de perdão tinham dado lugar a ameaças veladas e tentativas de manipulação emocional. Aterrei, meti-me no carro e fui direto para o nosso apartamento nas Avenidas Novas. Eu sabia que não ia ser uma visita de cortesia. Eu ia buscar o que era meu. E quando digo que era meu, refiro-me a tudo que o meu dinheiro tinha comprado, o que, contas feitas, era quase tudo naquela casa. Eu tinha estado a pagar 70% da renda e todas as despesas da casa nos últimos 6 meses. A Sofia tinha decidido deixar o emprego estável numa agência de marketing para se dedicar a uma certificação de coaching de bem-estar, o que na prática significava passar os dias a publicar frases inspiradoras no Instagram e a fazer smoothies orgânicos com a liquidificadora de 500 euros que eu paguei. Avisei-a por mensagem que estava a caminho para recolher os meus pertences e que ela tinha duas opções, ou não estar lá, ou estar lá e ficar calada. Claro que ela ignorou ambas. Quando destranquei a porta, deparei-me com o comitê de boas-vindas do inferno. A Sofia estava lá, com os olhos inchados e sem maquilhagem, ladeada pela mãe, pela irmã, para meu total espanto, pelo Ricardo. A audácia daquele momento quase me fez rir. O homem que tinha destruído meu casamento estava sentado no meu sofá de pele italiano, com os pés em cima da minha mesa de centro, a beber uma cerveja da minha reserva especial. A presença dele ali, na casa que eu sustentava, foi o catalisador que transformou a minha tristeza residual numa raiva fria e calculista. Assim que entrei, a Sofia tentou a abordagem da vítima. Bloqueou o meu caminho para o quarto, chorando, dizendo que precisávamos de conversar, que eu a tinha abandonado no altar e que ela estava em choque. A mãe dela, sempre pronta para escalar a situação, começou a gritar que eu não tinha hombridade, que tinha humilhado a filha dela perante a sociedade lisboeta e que eles tinham gastado uma fortuna no copo de água. Ignorei-as completamente. Passei por elas como se fossem fantasmas e fui para o quarto. Comecei a encher caixas. Rouba, livros, o meu computador, os meus documentos. Elas seguiram-me de divisão em divisão, alternando entre insultos e apelos desesperados. A irmã dela tentou argumentar que toda a gente comete erros e que deitar fora 4 anos por causa de um momento de fraqueza era imaturo. Continuei a empacotar em silêncio. Foi então que o Ricardo decidiu abrir a boca.
Com uma arrogância que só alguém completamente desprovido de noção poderia ter, ele disse que apenas tinha ido ao casamento para ter um fecho com ela, e que eu estava a exagerar na reação. A ironia de ouvir conselhos de relacionamento do ex-namorado que apareceu de calças de ganga no meu casamento não me passou despercebida. Enquanto carregava as caixas para o carro, notei um detalhe que me fez parar. Ao lado da cama, onde costumava estar a minha mesa de cabeceira, estava uma mochila desportiva que não era minha nem da Sofia. Era dele. Em menos de uma semana, ele já tinha deixado a escova de dentes e algumas mudas de roupa. A realidade bateu-me com força. Ela não estava apenas a chorar pelo casamento perdido, ela estava a tentar substituir-me em tempo real, mantendo o apartamento e o estilo de vida que eu financiava, mas trocando o protagonista masculino. Ela queria viver o romance reacendido com o Ricardo, mas queria que eu continuasse a ser o patrocinador financeiro dessa fantasia. Na minha última viagem ao carro, levei a televisão de 65 polegadas e a consola de jogos. A Sofia tentou agarrar a televisão, alegando que era um bem comum. Tirei do bolso a fatura digital que tinha preparado no telemóvel e mostrei-lhe a data e o cartão de crédito associado. Era tudo meu. Quando ela percebeu que ia ficar sem Netflix e sem os luxos a que estava habituada, a mãe dela jogou a cartada final, ameaçando processar-me por metade dos custos do casamento, alegando que eu tinha prometido pagar. Sem hesitar, mostrei-lhes o contrato da organizadora de eventos. As assinaturas eram claras, a mãe dela e a Sofia eram as únicas responsáveis financeiras. Eu tinha me oferecido para pagar a lua de mel e a barra aberta, coisas que paguei diretamente das quais usufruí ou cancelei a tempo. O contrato principal era problema delas. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia ainda estava por vir. Antes de sair pela porta com a chave na mão, informei-as da minha conversa com o senhorio naquela manhã. O contrato de arrendamento estava em nome dos dois, mas exigia o pagamento integral. Como eu sabia que a Sofia, com o seu emprego de influencer aspirante, não conseguia pagar uma renda de 1.500 euros no centro de Lisboa, tomei a liberdade de falar com o proprietário. Expliquei a situação e paguei a minha parte da penalização por rescisão antecipada do contrato. O senhorio, um homem pragmático que não queria problemas, aceitou retirar o meu nome, desde que a renda fosse paga na totalidade ou o imóvel fosse desocupado. Disse-lhes que a partir daquele momento, a renda era responsabilidade exclusiva da Sofia. Se ela quisesse ficar lá com o Ricardo, eles que pagassem. Se não, tinham 30 dias para sair antes de o processo de despejo começar. A cara da Sofia perdeu toda a cor. Ela sabia, e eu sabia, que o Ricardo trabalhava num bar part-time e vivia num quarto alugado na Amadora. Eles não tinham como manter aquele apartamento. A mãe dela começou a gritar estridentemente que eu não podia deixar a filha na rua, que era ilegal, que era desumano. Entrei no carro, liguei o motor e olhei pelo retrovisor uma última vez. Vi a Sofia desabar na entrada do prédio, enquanto o Ricardo acendia um cigarro com ar de quem já estava farto do drama. Acelerei, sentindo uma mistura de dor e liberdade. Eu tinha perdido a noiva, mas tinha recuperado a minha vida. E mal sabia eu que a tentativa de sabotagem deles estava apenas a começar. Achei sinceramente que, depois de sair do apartamento e deixar a Sofia com a responsabilidade da renda, o pior já tinha passado. Pensei que o silêncio que se seguiu nos 2 dias seguintes era um sinal de resignação, mas estava redondamente enganado. Era apenas o recuo da maré antes de um tsunami de mesquinhez calculada. A Guerra Fria tornou-se subitamente muito quente, e o primeiro ataque não foi contra mim pessoalmente, mas contra a minha carreira. Fui chamado ao gabinete do meu diretor numa terça-feira de manhã, com uma expressão grave que não era habitual nele. O Departamento de Recursos Humanos tinha recebido uma denúncia anônima, detalhada e maliciosa, alegando que eu andava a desviar recursos da empresa para uso pessoal, especificamente para o planeamento do casamento durante o horário laboral, e que o meu comportamento recente com os colegas tinha sido agressivo e hostil. Aquilo era um disparate completo. O meu chefe, com quem trabalho há 5 anos, sabia-o. Eu tinha usado o meu telemóvel pessoal durante as pausas de almoço para tratar de assuntos do casamento e, se alguma coisa, tinha estado mais silencioso e focado no trabalho desde o cancelamento, precisamente para manter a cabeça ocupada.
No entanto, a política da empresa exigia uma investigação formal. Tiveram de auditar os meus registros informáticos e entrevistar a minha equipa. Foi humilhante ter a minha integridade questionada por causa de uma vingança amorosa. No final, a queixa foi arquivada como infundada e maliciosa, mas a mensagem era clara: eles queriam destruir-me em todas as frentes. O aviso do meu chefe para ter cuidado, pois parecia que alguém queria minha cabeça, ecoou na minha mente durante todo o dia. A confirmação de que isto era uma campanha coordenada chegou na manhã de sábado seguinte. Quando saí do prédio do meu amigo, onde estava a dormir no sofá, encontrei o meu carro vandalizado. Um risco profundo e contínuo atravessava a pintura preta metalizada, desde o farol dianteiro até a traseira, no lado do condutor. Não era um acidente de estacionamento, era um ato de raiva deliberada, feito com uma chave ou um prego. O condomínio tinha câmaras, mas convenientemente, o ângulo onde estacionei era um ponto cego. Apresentei queixa na PSP contra incertos, mas sabia perfeitamente quem tinha sido. O orçamento para a reparação da pintura rondava os 1.200 euros, e a franquia do seguro ia custar-me 300. Foi nesse momento, a olhar para o metal exposto da porta do meu carro, que decidi que tinha acabado de jogar a defesa. Era a altura de passar ao ataque, e eu tinha a arma nuclear financeira pronta a ser detonada. Consultei um advogado amigo da família e explicamos a situação: o assédio, a difamação no trabalho, os danos materiais e a questão do apartamento. Ele redigiu uma carta formal de cessação e desistência, em papel timbrado jurídico, enviada por correio registrado com aviso de recepção. A carta era clara: qualquer contato futuro, direto ou indireto, ou qualquer nova tentativa de sabotagem, resultaria num processo judicial imediato por danos morais e patrimoniais, além de um pedido de providência cautelar para uma ordem de restrição. Mas eu sabia que o papel, por si só, não a faria parar. Eu precisava de atingir algo que ela valorizasse mais do que a dignidade, o seu estilo de vida e a sua imagem pública. Lembrei-me de que, por hábito e conveniência, eu pagava todas as subscrições digitais e serviços que ela usava diariamente. A conta da Netflix, o Spotify Premium, a Amazon Prime, e as aplicações de meditação que ela usava para o seu trabalho de influencer. Cancelei tudo. Mudei as passwords de todas as contas que estavam em meu nome e removi o acesso dos dispositivos dela. Mas o golpe de mestre foi o ginásio. Frequentávamos um clube de health and fitness exclusivo em Lisboa, um daqueles sítios com spa e piscina, onde a mensalidade de casal custava 240 euros. Era lá que ela gravava a maioria dos seus vídeos de lifestyle e onde mantinha a sua vida social. Liguei para a secretaria, expliquei que a relação tinha terminado e cancelei a minha adesão e, consequentemente, a dela, que estava dependente da minha conta bancária. O resultado foi imediato e explosivo. Na segunda-feira de manhã, recebi uma chamada do gerente do ginásio, que me conhecia há anos. Ele contou-me, num tom constrangido mas solidário, o que tinha acontecido. A Sofia tentou entrar, mas o torniquete bloqueou a passagem com uma luz vermelha intermitente. Quando a recepcionista informou que a mensalidade tinha sido cancelada por falta de pagamento e titularidade, a Sofia armou um escândalo no lobby. Tentou passar outro cartão, provavelmente o da mãe, que foi recusado por falta de fundos ou bloqueio. Ela gritou que eu lhe tinha roubado a inscrição, exigiu entrar para criar conteúdo e acusou o staff de conspiração. Teve de ser escoltada para fora da propriedade, sob o olhar atento de dezenas de outros sócios. A humilhação foi pública, mas ela decidiu torná-la viral. Horas depois, publicou um longo vídeo nas redes sociais, chorando copiosamente, acusando-me de ser um monstro controlador que lhe estava a cortar o acesso ao autocuidado e a puni-la financeiramente por um erro humano. O tiro, no entanto, saiu-lhe pela culatra de uma forma espetacular. Em vez da onda de solidariedade que ela esperava, a seção de comentários encheu-se de pessoas que conheciam a história verdadeira ou que simplesmente tinham bom senso. Amigos meus, e até desconhecidos que tinham ouvido falar do casamento cancelado, começaram a comentar que talvez ela devesse focar-se menos no ginásio e mais em explicar por que correu para os braços do ex-namorado no dia do próprio casamento. A narrativa dela desmoronou-se.
As pessoas apontaram a hipocrisia de alguém que trai publicamente e depois exige que o ex-noivo continue a financiar os seus luxos. A imagem de vítima do amor foi substituída pela de oportunista mimada. A publicação tornou-se um caos de críticas e gozo. 3 horas depois, ela apagou o vídeo e desativou os comentários em todas as fotos. Foi a primeira vez que senti que a justiça estava a ser feita, não por um juiz, mas pelo tribunal da opinião pública que ela tanto prezava. Eu tinha cortado o oxigênio financeiro e social dela, e o mais irônico é que eu não tinha feito nada de legal, apenas parei de pagar por uma vida que já não era minha. Ela estava a começar a perceber que as ações têm consequências, e a realidade estava prestes a ficar muito mais dura. Passaram-se 2 meses desde o dia em que deixei o altar vazio em Sintra, e sinto que é o momento de fechar este capítulo com a atualização final sobre o desastre que se seguiu. Se a vingança é um prato que se serve frio, a realidade é um banquete gelado que a Sofia está a ser forçada a engolir sozinha. A situação do apartamento resolveu-se exatamente como eu previra, mas com uma rapidez brutal. Sem o meu suporte financeiro, ela aguentou exatamente 12 dias no nosso T2 nas Avenidas Novas. Quando o prazo para o pagamento da renda expirou e o cheque da parte dela foi devolvido por falta de provisão, o senhorio não hesitou. Ele contactou-me uma última vez, perguntando se eu cobriria a falha apenas aquele mês. A minha resposta foi um não redondo e definitivo. Eu já tinha pago a minha taxa de saída, o resto era com ela. O despejo foi inevitável. Ela teve de sair a meio do mês, publicando atualizações dramáticas e vagas nas redes sociais sobre como estava a ser empurrada para a indigência pelo homem que dizia amá-la. Claro que omitiu a parte em que correu para outro homem no dia do nosso casamento. Os pais dela, que tanto a defenderam, tiveram de intervir à última hora. No entanto, em vez de a levarem para a casa de família em Cascais, alugaram-lhe um pequeno estúdio, um T0 numa cave na linha de Sintra, numa zona que fica muito longe do glamour a que ela estava habituada. Soube através de amigos comuns que a mãe dela está furiosa por ter de pagar mais esta despesa, especialmente porque a Sofia continua desempregada e a recusar trabalhos que considera abaixo do seu nível. Mas a verdadeira reviravolta, aquela que parece ter saído de um guião de cinema, foi a revelação sobre o Ricardo. Acontece que o grande amor, pelo qual ela sacrificou 4 anos de estabilidade e compromisso, não ficou por cá. O Ricardo saiu de Lisboa 2 dias após o escândalo do casamento. Segundo consta, ele disse-lhe que tinha ido à cerimônia apenas para obter um encerramento emocional. Um ponto final antes de seguir com a sua própria vida. E que vida era essa? Bem, descobriu-se que o Ricardo está noivo de outra mulher há 6 meses e vai casar-se no norte do país no próximo outono. Ele só queria garantir que a Sofia estava feliz antes de dar o seu próprio nó. A ironia é de uma crueldade poética. Ela destruiu o seu casamento por um homem que já estava comprometido com outra e que apenas passou por lá para dizer adeus. Quando a Sofia soube disto, teve um colapso total, aparecendo no hotel dele de madrugada a suplicar por uma oportunidade, apenas para ser rejeitada e informada de que ele amava a atual noiva. Com a filha em ruínas emocionais e financeiras, a família dela decidiu virar os canhões contra mim numa última tentativa desesperada de recuperar o prejuízo. O pai dela, que até então se mantivera relativamente calmo, ligou-me na semana passada. O tom de voz tentava ser razoável, mas a mensagem era clara: eles queriam que eu assumisse metade dos custos da festa cancelada. O argumento dele baseava-se na ideia de que eu tinha cancelado o evento unilateralmente, portanto, deveria arcar com a responsabilidade fiscal dos 35 mil euros que eles alegavam ter perdido. Quando recusei, a mãe dela deixou uma mensagem de voz muito menos diplomática, ameaçando processar-me por incumprimento de promessa de casamento e danos patrimoniais, garantindo que me levaria a tribunal e penhoraria o meu ordenado até ao último cêntimo. Eu estava à espera disto. Tinha minha defesa preparada há meses, graças ao conselho do meu próprio pai, que sempre me disse para nunca assinar contratos de casamento em meu nome. Enviei um e-mail ao advogado deles com um único anexo: o contrato digital celebrado com a empresa de organização de eventos e o local da quinta. No documento, a linha de assinaturas era inequívoca. A Sofia e a mãe dela figuravam como as únicas contactantes principais e responsáveis financeiras. Eu não tinha assinado nada.
A minha contribuição tinha sido verbal e focada na lua de mel e em extras que paguei diretamente no momento. Legalmente, a dívida de 70 mil euros da festa era inteiramente delas. Acompanhei o envio do contrato com uma nota simples do meu advogado, informando que, se avançassem com qualquer ação judicial, eu avançaria com uma reconvenção pelos danos no meu carro, pelo assédio moral e pelas despesas legais, além de expor publicamente as provas da traição dela no momento da cerimônia, o que destruiria qualquer réstia de reputação social que lhes restasse. Nunca mais ouvi falar de processos. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que eles tinham verificado a papelada e percebido o erro colossal que cometeram. Eles deram uma festa para 180 pessoas, os convidados comeram, beberam e divertiram-se. O serviço foi prestado. Não é culpa minha que o evento principal não tenha acontecido por causa da escolha da filha deles. Agora, sentado aqui, sinto uma leveza indescritível. Escapei de um casamento com uma mulher que não me amava o suficiente, evitei uma dívida conjunta de milhares de euros e esquivei-me a uma vida de dúvidas e traições. A Sofia perdeu o apartamento, o estatuto, o ex-namorado imaginário e a dignidade. Eu perdi apenas o custo de umas férias e ganhei a minha liberdade. As contas, no final do dia, estão mais do que saldadas a meu favor. A única coisa que me resta fazer é seguir em frente, enquanto ela lida com as consequências de ter apostado tudo na carta errada. Passaram-se 6 meses desde o dia em que o meu sim se transformou num não definitivo, e a vida encarregou-se de colocar cada peça no seu devido lugar com uma precisão quase cirúrgica. A atualização final desta saga não é sobre vingança, mas sobre a inevitabilidade das consequências. Lisboa, como costumamos dizer, é uma pequena aldeia, e num meio profissional como o marketing e a gestão de redes sociais, a reputação é a única moeda que verdadeiramente importa. A Sofia aprendeu isso da forma mais dura possível. Depois de perder o apartamento e o apoio financeiro, ela tentou desesperadamente voltar ao mercado de trabalho. Enviou currículos para todas as agências da capital, conseguiu algumas entrevistas iniciais. Mas depois, invariavelmente, o silêncio instalava-se. A razão tornou-se óbvia quando uma antiga colega dela me confidenciou que a história do casamento, juntamente com o vídeo histérico que ela publicou sobre o ginásio, tinha circulado nos grupos de WhatsApp dos recursos humanos. Ninguém queria contratar alguém com um histórico tão público de instabilidade emocional e falta de julgamento. A ironia de querer ser uma influenciadora digital é que a internet não esquece. O rastro digital que ela criou tornou-se a sua própria armadilha. Hoje, sei que ela conseguiu finalmente um emprego, mas longe dos escritórios criativos e dos eventos de networking que ela adorava. Está a trabalhar numa loja de roupa num centro comercial nos arredores de Lisboa, com horários rotativos e a ganhar pouco mais do que o ordenado mínimo. Para alguém que aspirava a uma vida de luxo e status, servir clientes impacientes e dobrar roupa o dia todo deve ser um golpe demolidor no ego. A justiça poética completou-se há 3 semanas, quando as fotos do casamento do Ricardo começaram a circular. Ele casou-se, como planeado, numa cerimônia discreta no norte. As imagens mostravam um casal genuinamente feliz, sem dramas, sem ex-namorados a invadir a cerimônia. A Sofia viu as fotos e, previsivelmente, teve outro colapso público nas redes sociais, publicando indiretas sobre pessoas tóxicas e falsas conexões. A reação foi imediata. A nova esposa do Ricardo bloqueou-a, e vários amigos em comum, cansados do drama interminável, fizeram o mesmo. Ela ficou isolada, gritando para o vazio digital, sem perceber que cada publicação apenas afundava mais a sua imagem. Foi nesse momento de isolamento total que recebi a mensagem que mudou tudo, ou melhor, que confirmou que eu tinha tomado a decisão certa. Era de um número novo. A mensagem era longa, escrita num tom sóbrio que eu não reconhecia nela. Dizia que estava a fazer terapia, que o psicólogo a tinha feito ver a realidade e que ela precisava de assumir a responsabilidade. Admitiu, pela primeira vez sem rodeios, que errou. Confessou que não tinha superado o Ricardo naquela altura e que a minha partida abrupta a obrigou a enfrentar os seus próprios demônios. Pediu desculpa, não para voltarmos, mas para aliviar a própria consciência. Disse que eu merecia melhor e que esperava que eu fosse feliz. Li aquelas palavras sentado no sofá do meu novo apartamento em Campo de Ourique.
É um espaço mais pequeno do que o anterior, mas é inteiramente meu, decorado ao meu gosto, sem compromissos ou dívidas partilhadas. Aos meus pés, dormia o Baco, um cão rafeiro que adotei no canil municipal, algo que ela nunca teria permitido porque sujava a casa. Olhei para a mensagem e não senti raiva, nem saudade, nem triunfo. Senti apenas uma indiferença pacífica. Respondi de forma curta e final. Disse-lhe que agradecia a honestidade, que esperava que a terapia a ajudasse a crescer, mas que as portas do meu passado estavam trancadas. O que aconteceu naquele altar mostrou-me quem ela era quando as coisas apertavam, e eu não queria essa energia na minha vida. Bloqueei o número logo a seguir. A irmã dela ainda tentou uma última investida por e-mail, apelando à minha compaixão, dizendo que a Sofia chorava todas as noites e mal conseguia pagar as contas. Acusou-me de ser frio por ter os meios para ajudar e escolher não o fazer. A minha resposta mental foi simples: a Sofia não está a sofrer por minha causa, está a sofrer pelas escolhas que fez. Ela escolheu correr para o ex no dia do nosso casamento. Escolheu tentar viver acima das suas possibilidades. Escolheu atacar-me publicamente. Os adultos vivem com as consequências das suas ações, e salvá-la agora seria apenas impedir o seu crescimento. A minha vida, por outro lado, floresceu. Aquela queixa falsa no trabalho acabou por jogar a meu favor. O meu chefe ficou tão impressionado com a forma profissional como lidei com a investigação que me propôs para uma liderança de equipa, com o respectivo aumento salarial. Comecei a sair com alguém novo, uma mulher tranquila, que acha esta história toda um guião de novela surreal e que me diz, a rir, que o universo me protegeu de uma bala. Não temos pressa, não há pressão. Apenas a calma de quem sabe o que quer. Muitas pessoas perguntam-me se me arrependo de ter cancelado tudo ali, à frente de toda a gente, se não foi demasiado cruel. A resposta é sempre a mesma: não. Nem por um segundo. A crueldade foi ela ter hesitado no altar. A crueldade foi ela ter corrido para outro homem enquanto eu esperava para lhe jurar amor eterno. O que eu fiz foi um ato de sobrevivência e autorrespeito. Poderia ter sido maduro, ter conversado em privado, ter tentado consertar o inquebrável. Mas se o tivesse feito, hoje estaria provavelmente casado com uma mulher que amava outro, preso a uma vida de desconfiança e infelicidade. Em vez disso, escolhi a mim mesmo. E essa, meus amigos, foi a melhor escolha da minha vida. O casamento não aconteceu, mas o final feliz, esse é todo meu.